Como é que vocês veem, assim, novamente, tudo circula, tudo ronda nessa polarização, sem abrir, às vezes, um espaço para como a tão famosa terceira via, né, que nunca parece surgir? Eu não acho que tenha terceira via. Eu acho que existe uma disputa para ocupar o polo da direita, que é a disputa do Renan contra o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio, não sei nem se vai estar solto a tempo de disputar as eleições. Não acho também que o Bolsonaro vá voltar atrás em relação à candidatura do Flávio, porque Bolsonaro ele preferiu ter quase a certeza de derrota lançando o Flávio do que ter quase a certeza de vitória lançando o Tarcísio. Porque para o Bolsonaro é mais interessante perder com o Flávio do que ganhar com o Tarcísio. Porque se o Bolsonaro concedesse o apoio dele ao Tarcísio, quando começasse a eleição, ninguém mais ia lembrar de Bolsonaro. Tá resolvido a parte dele, que era dar o apoio para alguém. Depois o Tarcísio venceu, ele não teria nenhum compromisso com o Bolsonaro. A única maneira dele sobreviver, dele se manter relevante, dele ter algum capital político, é manter isso dentro da família dele. Então, primeiro eu acho que vai ter um grande derretimento, como já está acontecendo, da pré-candidatura do Flávio, e tudo indica que tem muito mais coisa para sair em relação a ele. E depois eu acho que a única chance que o Lula teria de vencer no segundo turno seria ir contra o Flávio, mas ele não está num bom momento. O Lula está desgastado, a base dele, o único ânimo que a base dele tem é o desgaste do Flávio, mas eles não consideram que o Lula esteja indo bem, que o Lula tenha um bom desempenho. Então, na minha avaliação, a pré-candidatura do Renan em indo para o segundo turno contra o Lula tem todas as condições de vencer. Vocês acreditam nessa possibilidade do Renan ir para o segundo turno? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Ele é o que mais cresce, ele é o que tem a maior taxa de conhece e vota. Quando ele estiver num debate da televisão, até a campanha do Flávio falou para os veículos de imprensa que se o Renan fosse, ele não iria, que acho que foi um erro mais grotesco de campanha que eu já vi, porque isso foi um presente pra gente, um amadorismo de falar, olha, estamos com medo da pré-candidatura de vocês, estamos com medo de que o Renan vá pros debates. E é natural. É natural porque o Flávio é despreparado, o Flávio não tem nenhuma ideologia, nenhuma proposta dentro da própria cabeça, das poucas coisas que tem na cabeça dele, proposta definitivamente não é uma delas, e todos os escândalos que o Renan com certeza vai fazer questão de cobrar o Flávio Bolsonaro e de ir para cima, como ele tem condições de fazer tanto em relação ao Flávio como em relação ao Lula. Agora, nessa sua fala anterior, você falou do Tarcísio, você apresentou o Tarcísio como seria um forte candidato, um presidenciável, né? E ele vai tentar reeleição em São Paulo. Você acredita, você está como pré-candidato ao governo de São Paulo também. Você vê o Tarcísio como o nome certo? Como é que fica entrar nessa disputa sabendo que você tem um oponente que você mesmo já apresentou que seria um forte oponente até para a presidência da República? Não existe eleição certa, né? É óbvio que disputar contra o Tarcísio é difícil porque ele ocupa a cadeira. O estado de São Paulo é um estado que anda sozinho, né? Durante muito tempo passou por governos tucanos. O Tarcísio, no final das contas, fez mais um governo tucano. Não teve nenhuma grande melhora no estado de São Paulo, nenhuma grande marca da gestão dele em nenhum sentido. Tem uma grande satisfação das forças de segurança pública com a gestão do Tarcísio. A educação patinou, né? A gente manteve a mesma colocação no IDEB e ficou para trás de outros estados, como a gente já vinha ficando durante os governos tucanos. Mas ele tem a caneta na mão e tem o poder da inércia ali do cargo e do antipetismo no estado de São Paulo, que sempre vai pender para aquele pré-candidato que tem mais chances de vencer. Agora, não é impossível, né? Ao redor do mundo, e eu já citei alguns exemplos aqui para vocês, eleições improváveis aconteceram, né? Mesmo com chances muito pequenas inicialmente, acabaram crescendo, acabaram ganhando apoio. E é nisso que eu conto na minha pré-candidatura ao governo do estado, também mostrando todas as diferenças fundamentais de ponto de vista de gestão do que eu faria no governo do estado de São Paulo e do que o Tarcísio fez e deixou de fazer. E outro ponto também, o Tarcísio tem o grande ônus de carregar a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, de não poder falar um A em relação a Banco Master, mesmo porque ele próprio recebeu doação do Zettel, que também é uma explicação que ele ainda precisa dar, e eu tenho o bônus de carregar a candidatura do Renan. Agora, deputado, você falou aí sobre a questão de votações. Você, em uma entrevista, num programa, falou que era a favor da escala 6x1, mas você votou contra. Não, calma. Era a favor da escala? 6x1. Ou era contra a escala? Você disse ser a favor do fim da escala 6x1. Perfeito. Certo? Exato. Você votou contra. Perfeito. Votei contra o projeto, né? Não o fim da escala. Porque o projeto, esse é o meu ponto central. O projeto não acaba com a escala.
O projeto coloca um texto na Constituição que não vai gerar efeito prático nenhum na realidade, porque as coisas que vão acontecer a partir dessa aprovação. As pessoas vão continuar trabalhando na escala 6x1, os mais pobres que precisam trabalhar nessa escala vão continuar trabalhando, porque nós já tivemos, primeiro, a experiência da PEC das domésticas há 10 anos no governo Dilma, que dizia que ia garantir direitos que elas não tinham. O que aconteceu? Aumentou a informalidade, a maioria se tornou diarista. Inclusive, prefere ser diarista do que estar num regime CLT porque ganha mais diretamente. Assim como a maior parte dos trabalhadores, se tivessem a opção de ter um regime mais flexível de trabalho para receber diretamente no próprio bolso, hoje, o que o patrão paga para o governo, a maioria faria essa opção. Assim como boa parte já está fazendo, sendo contratado via PJ. Bom, eu estou num veículo de comunicação aqui, não sei qual que é o modelo de contratação de vocês, mas eu sei que no estado de São Paulo, a maioria esmagadora dos veículos só contrata jornalista PJ. Justamente, tanto porque o veículo prefere contratar nesse modelo, como também porque o próprio jornalista também prefere ser contratado nesse modelo. Então, existe um atraso histórico na nossa legislação trabalhista e não adianta tentar numa canetada achar que você vai mudar a realidade econômica, que é o que eu disse. Hoje o trabalhador trabalha 3 dias na semana só para pagar imposto, só para sustentar o governo. Se tivesse corte de gasto e corte de imposto, isso de fato mudaria a realidade material do trabalhador. Colocar na Constituição não vai mudar nada, vai ser simbólico, porque também na Constituição tá que a gente tem direito à saúde, educação, segurança, lazer, habitação, trabalho, e a gente não tem nada disso. Então, não adianta a gente ficar iludindo as pessoas achando que vai ter uma solução mágica que vai fazer com que elas trabalhem um dia menos e continuem recebendo a mesma coisa, se o governo não faz nada para desonerar a folha de pagamento, para investir em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em aumento de produtividade. Os países emergentes aumentaram sua produtividade nos últimos 40 anos em 127%. A nossa aumentou 18%. Ou seja, a gente ficou muito para trás. Há 40 anos, cada R$8 que um chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Hoje o chinês ganha mais do que o brasileiro. Então, não tem solução mágica, a solução é difícil. Eu, inclusive, na própria PEC, né, da 6x1, eu apresentei uma medida de desoneração de folha que de fato faria com que o salário do trabalhador aumentasse, só que precisaria cortar gasto. E dentre os gastos que eu coloquei, estava com o próprio Congresso Nacional, com os próprios privilégios dos parlamentares, que eu tenho moral para falar porque eu abri mão de todos eles, e dos super salários de juízes, de promotores, e também nos privilégios tributários para a elite empresarial brasileira de 200 bilhões de reais, que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional e dentro do Palácio do Planalto. Aí menos de 30 deputados assinaram. Ou seja, na hora de fazer o debate correto para entregar a verdade para as pessoas, o que de fato faria elas trabalharem menos e ganharem mais, ninguém quis fazer. Agora, na hora de embarcar no populismo, direita e esquerda deram as mãos e aprovaram a PEC. Agora, para fechar aqui da minha parte, eu queria fazer uma espécie de bate-bola aqui, colocando 3 temas para o senhor discorrer um pouco, para a gente entender aí qual que é a diferença, então, da sua direita, digamos, da direita defendida pelo Partido Missão, das outras direitas que o senhor mencionou, bolsonarista, Partido Novo, centro-direita. O que o senhor pensa em relação à interferência do Estado na economia? Qual o nível de interferência? Esse é um assunto bem amplo para fazer bate-bola, né? A intervenção do Estado na economia tem vários setores, tem na taxa de juros, tem no câmbio, tem no ajuste fiscal, tem nas relações de trabalho, tem nas regulamentações empresariais, tem no direito tributário, então mas eu vou de mais ou menos. É bastante coisa, mas eu vou... Não, menos do que nós temos hoje, definitivamente, okay, né? Isso, a gente tem um dos piores ambientes de negócio, de trabalho do mundo, e as intervenções que a gente tem no Estado nunca são para beneficiar o trabalhador, nunca são para beneficiar o lado mais fraco da corda. É sempre, como eu acabei de falar, 200 bilhões de reais para grandes empresários, que saem do bolso do imposto sobre consumo, que é a concentração do tributo brasileiro, e sobre a folha de pagamento também, que é um dos piores tributos e decorre diretamente da intervenção do governo nas relações de trabalho, que ou vão para o caixa do governo ou vão para o bolso de grandes empresários. Então, definitivamente, a gente tem que ter muito menos intervenção do que a gente tem hoje. Onde o Estado deve atuar com força na segurança pública e no investimento público, em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em defesa, em ciência e tecnologia, porque tudo que envolve muito risco e pouco lucro a curto e médio prazo, a iniciativa privada não tem interesse. Mas a gente precisa ter isso para desenvolver o país. A gente não pode ficar nas mãos do interesse de curto e médio prazo da iniciativa privada para se desenvolver. Por isso que a gente precisa cortar gasto e ter ajuste fiscal, não é para ficar pegando dinheiro e pagando dívida ou jogando no lixo. É para investir naquilo que vai aumentar a produtividade do país, que vai desenvolver o país. 99% das pesquisas vão dar errado. Agora, aquele 1% que dá certo vai desenvolver o país. É o histórico, dos 2 históricos de sucesso que a gente tem, são nesse sentido, que é o agronegócio, com a Embrapa, e a aviação civil com o ITA e com a Embraer.
Pegando aí gancho, o senhor falou sobre segurança pública, interferência do Estado na segurança pública. Segurança pública, mais punição ou outro nível de estratégia? As duas coisas, né? Eu acho que falta punição e falta estratégia. Primeiro que a gente tem o mesmo sistema de inquérito desde o Império, né? É um dos mais atrasados do mundo. Eu já tive a oportunidade de, na faculdade, atuar, né, como assistente da Defensoria Pública numa matéria de clínica penal. E quando você para ver um processo penal e ver um inquérito, o inquérito é muito mais despacho, assim, 100 folhas de despacho para 20 de investigação. Então, assim, a estratégia, o funcionamento hoje do inquérito policial é um desastre. São pouquíssimos os países que têm um paralelo no mesmo modelo que nós temos aqui no Brasil. Pouquíssimo uso de tecnologia. A gente tem hoje na cidade de São Paulo um modelo que deveria ser implementado no Brasil inteiro, que é câmera com inteligência artificial e reconhecimento facial, né? O que acontece hoje? O criminoso, ele sai da cidade de São Paulo, mas ele vai para outras cidades do estado, e nas outras cidades do estado que tem, ele pode sair para outros estados da federação, mas a gente precisa sair do Brasil, né? Ele tem que deixar de ser um problema brasileiro, né? Não deixar de ser um problema paulistano ou de um problema paulista. Então isso deveria ser implementado em todo o país. Em relação à punição, também a gente tem uma das punições mais brandas do mundo, porque apesar de no Código Penal aparecer uma pena, na prática o cumprimento é diferente por causa dos benefícios, né? Então você tem a remissão de pena por leitura, por trabalho, que deveria ser uma obrigação. Para mim, você não tem que ser beneficiado por você estar trabalhando na cadeia, você tem que ser obrigado a trabalhar para pagar. Inclusive, na minha avaliação, deveria ter pena de trabalho forçado, como existe no Japão, para você indenizar a vítima, para você indenizar o Estado e para você pagar com o seu próprio trabalho, porque quem está solto precisa trabalhar para sobreviver. Então quem está preso também. Faz sentido ele ser sustentado pela sociedade. E do outro ponto de vista dele cumprir a pena de ponta a ponta, né? Eu sou mais radical, defendo que a gente tenha uma nova Constituição, dentre outros problemas, para tratar de segurança pública, para tratar de endurecimento de leis penais e para ter a possibilidade de prisão perpétua e de pena de morte. Eu não acho que, por exemplo, aqueles moleques que participaram de um estupro coletivo no estado de São Paulo, aliás, já houve 2 aí recentemente, eu não acho que eles têm qualquer condição nem de ficar preso. Eu acho que eles deveriam ser condenados à morte, né? Eu não acho que alguém que traumatiza uma criança pro resto da vida, estuprando ela coletivamente e depois publicando na internet, tem qualquer direito de permanecer respirando o mesmo oxigênio que o resto da sociedade. Da mesma maneira como eu li a notícia hoje mais cedo, de uma mulher que vendia vídeos dela pisando em pintinhos e colocando gatos dentro do liquidificador para matá-los, né? E ela vendia esses vídeos e só foi levada a audiência de custódia, só foi levada à prisão porque foi denunciado por uma polícia estrangeira, não foi nem pela polícia brasileira, e já foi solta. Ela já tá, a pessoa, ela coloca gatos no liquidificador e vende esse vídeo e ela já tá solta por aí para colocar mais gato no liquidificador. Então, na minha avaliação, tem que ter um endurecimento bem grave, bem grande das penas, principalmente quando você coloca a vida dos outros em risco, e ao mesmo tempo a mudança de estratégia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!